Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso Música pro Paroxítona, focando dessa vez um grande artista mundial, um inglês, do qual eu sou muito fã, foi o meu grande ídolo aí na minha adolescência, na minha juventude, e tenho certeza que muita gente aí que segue aí no nosso canal gosta muito dele. Quem completou aí 75 anos no último dia 25 de março foi Elton Hercules John, o grande Elton John, tendo aí seu nome Reginald Kennedy Dwight, que é seu nome de batismo, mas que artisticamente ele acabou escolhendo esse nome artístico. Já vou explicar por quê. Elton John é uma das figuras, um dos artistas mais completos e de maior sucesso em todo o mundo. Está entre os 10 maiores vendedores de discos, das figuras mais importantes da música mundial, juntamente aí com Beatles, Elvis Presley, Madonna, Michael Jackson e tanta gente boa aí. Elton John vendeu ao longo de sua carreira mais de 300 milhões de discos. Elton começou ainda na sua adolescência, lá na década de 60, fazendo parte de um grupo de blues chamado Bluesology. Ele era lá o tecladista e o vocal dessa banda aí de blues. Ficou até 1967, saiu do grupo e juntamente com o seu parceiro aí, o Bernie Taupin, começou a fazer suas próprias canções, seguiu a sua carreira solo, e aí muita gente aí conhece um pouco aí da carreira do Elton John. É muita história, é muita música, é muita influência do Elton John no show business. Não dá para fazer isso tudo dentro de uma postagem. Então nós vamos, hoje aqui para homenagear o Elton John, nós vamos aqui focar no disco que está completando 50 anos do seu lançamento. Estou falando aqui do disco de 1972, On Chateau. Na verdade o disco tem esse nome porque ele foi gravado lá num castelo, lá na França, e aí virou um estúdio. Depois esse castelo acabou virando estúdio não só para Elton John, como para outros grandes artistas, e deu o nome aqui, chamado aí o On Chateau. Esse disco é o 5º disco de estúdio do Elton John. Podemos dizer aqui que esse disco, apesar de não ser o seu primeiro grande sucesso, mas tem uma música aqui que acabou sendo o carro-chefe aí, e acabou se tornando um dos maiores hits da carreira toda do Elton John, de mais de 50 anos, Rocket Man. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais deste disco, colocar algumas músicas conhecidas, outras não tanto, mas é interessante aí, quem não conhece, só conhece aí a obra mais divulgada do Elton John, algumas músicas incríveis aí desse disco de 72. Então, Elton John começou lá em 1969 lançando lá o seu primeiro disco, que é esse disco aqui, ó, Empty Sky. É um disco assim, Elton John tinha 22 anos de idade ainda, lançou esse disco com as composições dele do Bernie Taupin, e tem uma música aqui que nós vamos postar, nós vamos deixar aqui na nossa descrição, que é a música Skyline Pigeon. Talvez seja a música mais conhecida, assim, que deixou o Elton John mais conhecido lá na década de 70. Só para traçar um pouquinho do histórico dessa música, nesse disco de 69, essa música foi gravada num tipo de um órgão, um cravo. Inclusive não tem outra instrumentação a não ser ele tocando o cravo. Uma melodia assim, linda, ficou muito legal. Não é todo mundo que conhece essa primeira versão do Skyline Pigeon. Skyline Pigeon depois foi lançado em 1973, já com a banda do Elton John tocando, com arranjos, com piano, com bateria, com guitarra, com tudo. E se tornou aí um grande hit, como eu falei.
A curiosidade dessa música é que essa música entrou na trilha sonora da novela Carinhoso, lá de 1973, e se tornou, como eu falei, um grande hit. Outra curiosidade dessa música é que quando Elton John veio no Brasil em 1995, foi a primeira vez que ele veio, eu tive aí a grata oportunidade de ir nesse show. E na verdade ele não cantou essa música, eu estava presente, foi lá no Ibirapuera. Ele não cantou a música Sky and Pigeon, que depois gerou uma certa crítica aí dos fãs que não ouviram essa música do Elton John. O Elton John ficou sabendo e depois acabou se desculpando aí com o público brasileiro, mas ele não sabia que essa música era tão conhecida assim. Mesmo porque essa música raramente faz parte da agenda lá dos shows do Elton John ao redor do mundo. Então ele não sabia que essa música era tão conhecida e tão amada assim pelos brasileiros. Pediu desculpa aos brasileiros e disse que da segunda vez que ele viesse aqui, ele faria uma apresentação especial aí com a Skyline Pigeon amada aí pelos brasileiros. E foi o que ele fez. O Elton John voltou para o Brasil, eu também estava lá na Skull Beats lá, e na Arena Skull Beats, e aí ele fez aí uma apresentação assim incrível, um show, foram mais de 3 horas de show, e no final ele canta aí a Skyline Pigeon e fecha aí com a Your Song. Your Song também é uma canção famosíssima dele, uma das mais bonitas canções do Elton John, lá de um disco de 1970, um pouco anterior a esse que nós estamos postando aqui. Então aí na descrição vocês vão ter aí a versão das duas músicas, ou seja, das duas versões da música Skyline Pigeon. A de 69, que é desse disco aqui, Empty Sky, no cravo, lindíssima, e depois a mais famosa dela, lá de 1973, que ele lançou num single, ele não lançou no LP, aliás, o LP que ele lançou em 73 foi esse LP aqui, ó, Don't Shoot Me. Ele acabou gravando nesse ano, só que ele gravou num single, num compacto. Então ele gravou Daniel de um lado, que é o carro-chefe aí desse disco de 73, e do outro lado ele colocou essa nova versão aí mais famosa do Skyline Pigeon. Então vai ter lá o vídeo, inclusive esse show de 2009, esse fechamento do show, no qual eu estava lá, foi assim incrível. Então fica aí essa curiosidade e essa lembrança aí dessa música do Elton John, muito conhecida dos brasileiros, muito por causa da novela lá de 73. Voltando aqui ao nosso disco de 1972, esse aqui, o Oncle Chateau, como eu disse, é o 5º álbum da carreira solo. Além de Rocketman, nós temos aqui outras músicas. Colocamos aqui, temos 10 músicas e colocamos aqui algumas dessas músicas para vocês poderem conhecer. Uma delas aqui é o Onky Cat, que é uma música também que tocou bastante, de vez em quando ele coloca nos shows. Mellow, também é uma música, uma canção assim, muito legal. I Think I'm Going to Kill Myself, também muito legal, meio blues, meio country. Salvation, que ele fala um pouco aí da questão da fé e tal, é uma música bem, uma balada assim muito legal. E Mona Lisa and Mad Hatters, que ele fala um pouco da história dele aqui em Nova York, já que ele era inglês, ele veio pra cá. Ele já declarou que gosta bastante dessa música e ele sempre coloca nos shows, assim, muito show de aniversário dele, ele acaba colocando essa música. Temos outras músicas aí no disco também interessantes, mas vamos colocar essas 5 aqui na nossa descrição para quem não conhece poder conhecer. Elton John, como eu disse no início, ele acabou emplacando assim hits em todas as paradas de sucesso, acabou sendo aí, está entre os 3 artistas que mais tiveram durante 30 anos, ele foi o artista que mais colocou
música lá na Billboard, na Hot 100, que são as 100 músicas melhores lá da Billboard. Foi o único artista que conseguiu colocar durante 31 anos consecutivamente, de 1970 até o ano 2000, alguma música entre as 100 mais, o que é muito. Colocou 58 hits no top 40, colocou 27 hits no top 10, 4 como número 2 e 9 como a número 1, ficando assim semanas e semanas aí nessa revista conceituada que é a Billboard americana. Elton John também participou de muita filantropia, montou aí uma entidade para cuidar aí dos portadores do HIV. Ele fez isso muito depois da morte do seu amigo Freddie Mercury. Então, ele trabalhou bastante, ainda trabalha ainda nessa causa. Teve o time de futebol lá da segunda, terceira divisão lá na Inglaterra, também era apaixonado por futebol. Enfim, atuou em várias frentes aí e se consagrou, como eu disse, como um dos maiores artistas do nosso tempo. Seu nome é Elton John, ele acabou tirando aí do nome de dois amigos aí que faziam parte lá do Bluesology, aquela banda onde ele começou lá na década de 60. Então o Elton ele tirou do Elton Dean, que era o saxofonista da banda, e o John ele tirou do Long John Baldry, que era o líder da banda, era amigo dele, amigo do Rod Stewart também na época. O Rod Stewart também era amigo deles e continua amigo até hoje. Ele acabou tirando daí. E o seu nome artístico ficou Elton Hercules John. O Hércules ele tirou lá do nome de um cavalo de uma antiga comédia inglesa muito famosa. Ele acabou tirando esse nome e colocou o nome no meio aí, entre o Elton e o John. Mas o nome assim mais conhecido, artístico, é Elton John. Então, acabou fazendo fama porque o pessoal também diziam que Reginald não era um nome muito legal aí como nome artístico. Ele acabou mudando e acabou dando muito certo. Elton John também ganhou muitos prêmios assim da música e do cinema. Então, ele ganhou 5 Grammys, que é o Oscar lá da música, ganhou 5 Brits Awards, que é aí um prêmio da música inglesa, ganhou 2 Oscars, ganhou 2 Globos de Ouro e outros prêmios aí, inclusive lá do Walt Disney. Então o Elton John também bastante premiado aí nessa área aí cinematográfica ao longo da carreira. Fez uma grande homenagem também para sua amiga lá, a princesa Diana, lá em 1997, do ocorrido da sua morte, refazendo aí uma música Candle in the Wind que ele tinha feito lá para Marilyn Monroe, e depois ele fez uma adaptação da letra para sua querida amiga lá, a Lady Diana. Então, vamos deixar aqui essa postagem dos 75 anos de vida aí do Sir Elton John, que tem muita história ainda para contar dele aqui, e hoje a gente está postando aqui esse disco aqui, como eu falei aqui, o Wonk Chateau, que está fazendo 50 anos. Apesar do grande sucesso dele lá de 1970, o We Are Song, esse Rocketman, posso dizer que é a música que alavancou aí a carreira do Elton John lá já em 1972. No ano seguinte, 73, ele já lançou lá o Goodbye Yellow Brick Road, um disco assim, um álbum duplo histórico do Elton John, um dos maiores discos aí do rock mundial, da música pop mundial, que a gente vai falar numa outra oportunidade. Então o Rocketman acabou aí sendo grande sucesso, vocês vão ver na descrição também aí. Muita gente conhece essa música. Então, fica aqui essa lembrança aí, essa homenagem ao grande Elton John, os 50 anos desse disco Wonk Chateau, e algumas curiosidades aí, um pouco dessa música aí, desse grande artista inglês, muito querido aqui no Brasil. Voltaremos em outras oportunidades aqui, falar mais do Elton John, uma carreira assim imensa,
com inúmeros discos, inúmeros trabalhos, muito show, muito álbum que entrou aí como recordista de venda, e ainda consegue, ainda nessa idade, acaba ainda fazendo, inovando, gosta muito das músicas atuais, assim, misturando com eletrônica. Tem muita música dele aí, antiga, que estão fazendo aí muita junção aí com a música eletrônica, está ficando bem legal. Grande abraço a todos, curtam aí a música do Elton John e até a próxima postagem.